Então, o que é o construtivismo? É este momento em que uma criança, um adulto, um velho, um professor, uma dona de casa, um pai, quem quer que seja, portanto, ressignifica questões até então consideradas num certo nível, de uma certa forma. E o construtivismo, então, nesse sentido, pode ser desencadeado, às vezes, por um acontecimento, um acidente, uma morte, uma contingência qualquer. Eu assisto um filme, ou um casamento, uma separação, enfim. Há momentos que emergem questões construtivistas. Ou, às vezes, por uma própria dinâmica interna em nós, né? O fato é que o construtivismo se opõe, então, a outros momentos também importantes da nossa vida, que eu chamo não construtivistas, Piaget chamava de momentos discursivos, onde as questões são pensadas num certo nível. Coisas são tidas como naturais, como válidas, quando, então, a partir de uma certa questão, uma certa resposta, algo rompe com isso, uma tomada de consciência é feita e toda uma nova forma, uma nova qualidade de ver as coisas acontece, né? Então, em síntese, é isto. Nós temos na nossa vida momentos construtivistas, momentos em que nós temos que ressignificar o nosso modo de pensar, de resolver praticamente certas coisas, porque os modos antigos se esgotaram, não dão conta mais daquilo para o qual foram pensados, ainda que outrora dessem conta, hoje não dão conta mais, e portanto, então, algo... Vejam vocês, coerentemente com esta fala, estou eu aqui 10 anos depois, não é, tendo esta oportunidade, tendo mais essa oportunidade de analisar, de pensar com vocês sobre o construtivismo e a sua importância atual na escola e na vida. A gente pode pensar o construtivismo em quatro grandes eixos. O primeiro, que é o mais importante de todos, é essa ideia de pensar a construção como uma relação entre o ser e o tornar-se. Ou seja, o construtivismo é poder pensar as coisas, quaisquer coisas, na perspectiva daquilo que elas se tornam, do seu que será. Por isso que o construtivismo tem uma direção para o futuro. Ele tem um compromisso com direção, com progressos porque ser construtivista ou pensar o conhecimento, a vida numa perspectiva construtiva, significa pensá-los, né, o conhecimento e a vida, em algo que a gente acredita que seja melhor, que seja mais significativo. Como pensar, por exemplo, um texto que ainda não foi escrito, mas na perspectiva da sua escrita, daquilo que eu quero que ele se torne, né? E para que algo se torne num sistema escolar, por exemplo, nós temos 3 condições, uma numa perspectiva do espaço, outra perspectiva do tempo e outra numa perspectiva das significações. Do ponto de vista do espaço, construir significa coordenar pontos de vista. Por exemplo, para escrever, eu tenho que pensar no tema, nas pessoas para quem eu estou escrevendo, nos aspectos estilísticos, e mesmo que eu possa considerar como figura e como fundo, que eu possa gerenciar esses diferentes aspectos, dando mais atenção para uns ou para outros, o fato é que todos eles têm que serem considerados de uma forma simultânea no espaço da sua construção, sincronicamente. E isso é muito difícil, porque nós temos toda uma cultura de pensar as coisas separadas, dicotomizadas, dissociadas uma da outra e tal. Então, construção significa aprender, pouco a pouco, pelo menos na perspectiva do aluno, a coordenar perspectivas. E do ponto de vista do professor, no ato de ensinar, coordená-las de preferência sincronicamente, simultaneamente. Mas há a questão do tempo agora, né? Por quê? A construção, qualquer que seja ela é algo que acontece no tempo. Primeiro, segundo, terceiro, antes, depois. Há um desenrolar
há uma narrativa que se constrói, que se constitui, como começo, como meio e como fim. Portanto, o ser construtivista, ou ter um pensamento ou uma atuação construtivista, significa considerar as coisas na sua gestão temporal, né? O que não é nada fácil. Por exemplo, explicar e compreender como é que você administra os tempos da explicação, que são do professor, muitas vezes, né? As explicações são dos professores, e o tempo da compreensão dos alunos. Os alunos têm diferentes tempos de aprendizagem, enfim, não é nada fácil. E por último, mas ao mesmo tempo, é a questão da significação, né? Por que construir? Por que construir uma casa? Por que terminar a conclusão de uma casa? Por que construir um texto? Por que aprender isso? Por que aprender aquilo? E de um modo sempre atualizado, porque é importante que a gente tenha em conta que construção significa destruição, significa desconstrução. Por exemplo, né, já tem uma metáfora de um autor que eu acho muito interessante, que uma folha em branco, na verdade, significa árvores mortas. O coser com S, como todos sabemos, tem a ver com o costurar, né? com essa rede que tece fios, né? E de tal forma que, por exemplo, você tem um novelo de lã no começo e no final você tem uma blusa, um pedaço de blusa. A lã é a mesma. Agora, uma coisa é um novelo, né, de lã, e outra coisa é uma blusa que você pode utilizar para se proteger do frio, etc. Então, construir é este trabalho de costurar relações, é esta rede de relações significativas, obviamente, graças às quais, né, as quais relações você pode coordenar pontos de vista, você pode estabelecer uma nova relação a respeito de uma coisa. E o coser com Z tem a ver com cozinhar, com transformar, né? Com aquilo que precisa de tempo, com aquilo que tem um antes e um depois. Por exemplo, uma coisa é uma carne crua e outra coisa é uma carne cozida e em ponto, por exemplo, de ser comida, de servir como alimentação e tal, né? Uma coisa é uma fruta na árvore, outra coisa é uma fruta em forma de salada, enfim, de vitamina, do que seja. Ou seja, então construir é a gente pensar nas relações entre as coisas dessas duas formas, mas de uma forma indissociável, interdependente. O estabelecer relações significativas entre as coisas, sem as quais não se constrói nada, e ao mesmo tempo pensar esta tessitura, né? Esta costura, este coser com S na perspectiva desse coser com Z, ou das transformações que ela realiza. Porque ser inteligente significa duas coisas, né? Coordenar pontos de vista e fazer escolhas. E por que coordenar pontos de vista, né? Porque a ação inteligente, ela significa você considerar muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, para uma criança engatinhar, ela tem que coordenar os braços e as pernas, né? Os movimentos dos braços e as pernas no espaço e no tempo. Ela tem que considerar, por exemplo, a direção para onde vai, o motivo do seu deslocamento, né? Para se aproximar da sua mãe, para fugir do seu irmão que está correndo atrás dela, para se aproximar de um animal, enfim. Como é que ela articula, né, o espaço por onde ela se ela se desloca, o espaço por onde ela se desloca, né, se é pedregulhoso, se é isso, se é aquilo, enfim. Então, para cada momento, né, por isso que ser inteligente é fazer escolhas diárias, né? Neste labirinto, né, labiríntico da nossa vida, você escolher isso é melhor, isso é pior, para a esquerda, para a direita, mais, menos, né? Então, a escola é um lugar de desenvolvimento da inteligência das crianças, porque elas precisam, para aprender, elas precisam coordenar pontos de vista, né? O ponto de vista do conhecimento constituído, o ponto de vista do professor, dos tempos escolares, o ponto de vista dela, do significado das aprendizagens para ela. E ela tem que fazer escolhas, porque as próprias tarefas escolares pedem escolhas, né? Pedem se entregar
a algo que pode ter uma consequência positiva, negativa. O mesmo vale para os professores, né? O termo construtivismo, ele é muito recente na história do conhecimento científico, do conhecimento humano. Na verdade, esse termo ele passou a existir assim no século XX e, sobretudo, na segunda metade do século XX. Né? Os termos mais conhecidos, mais importantes, só para ficar em dois termos assim que todos nós sabemos, são, por exemplo, o inatismo e o empirismo. Ou seja, como pensar o conhecimento, essa ideia de que conhecimento é descoberta. Né? Então, como é que algo se revela, como é que algo amadurece, como é que algo que já está em um plano, ele pode ser descoberto, né? E a coisa da experiência mesmo, porque aprender, por exemplo, na escola é imitar, é inventar técnicas, é a gente aprender de um modo condicionado, programado, etc. E a escola muitas vezes ficou reduzida a essa ideia de que o trabalho na escola era transmitir o conhecimento já sabido, era produzir boas referências a serem imitadas, copiadas, a arranjar experiências que, na medida em que as crianças vivessem, né, participassem, fossem expostas a elas, elas aprendiam e tal. É verdade isso. Só que, por outro lado, isso é falso. Né? Por que isso é falso? Porque explicar é diferente de compreender. Explicar é o trabalho do professor, compreender é o trabalho da criança. Até por isso essas diferenças entre tempos, não é mesmo? O tempo da explicação é diferente muitas vezes do tempo da compreensão. O tempo de compreensão de uma criança é diferente do tempo de compreensão de outra. E o que quer dizer compreender? Quer dizer coordenar pontos de vista, quer dizer atribuir significações, é prender juntos de um modo que faça sentido. Uma coisa é você compreender, por exemplo, na cabeça, como imagem, como conceito, como teoria. Outra coisa é você compreender no papel, como conta, como estratégias que te permitem, por exemplo, ler um texto. É você destacar, é você prestar atenção nisso, é prestar atenção naquilo. Como você fez para chegar nesse resultado? O que você pensou? Pensei, 14 mais 14. Porque uma coisa é eu pensar a transmissão como uma exposição do professor, né, de um assunto e tal. Outra coisa é eu pensar, né, a arte da transmissão como um problema de gestão pedagógica. Gestão em que sentido? Porque para o professor transmitir um conhecimento escolar, ensinar os seus alunos, não basta ele saber bem os conteúdos, não basta ele ter recursos de ensino, não basta ele ter alunos muitas vezes disponíveis para aprender, etc, etc. O desafio, que é um desafio de coordenação de pontos de vista, que é um desafio de atribuição de significações, de construção, portanto, é como é que ele gerencia no espaço e no tempo de uma aula todas essas relações. Nesse sentido, é o que se diz hoje de gestão de conteúdo. Né? Tá certo que a criança vai à escola para aprender, para dominar conteúdos escolares, mas esses conteúdos escolares, por exemplo, na perspectiva do professor, supõe essa gestão desses conteúdos. Daí a importância da formação, de tomadas de decisão, dele sustentar um objetivo de ensino, mas que é diferente muitas vezes tendo em vista as diferentes condições das crianças, etc, etc. Só que além disso, e ao mesmo tempo, essa transmissão se faz num contexto vivo, se faz para crianças, com crianças. E, portanto, a gente tem todo um problema de gestão da classe. Há momentos em que ficar quieto é fundamental, há momentos em que discutir é fundamental, há momentos em que trocar pontos de vista. Então, como é que ele gerencia, né, esse desenvolvimento de valores, de atitudes, de regras favoráveis ao ensino-aprendizagem? O professor tem que desenvolver toda uma competência, né, no sentido de, como um autor diz, de decidir
na incerteza e agir na urgência, né? E nesse sentido de que o professor é um mestre, porque ele transmite ensinamentos, valores, ele é um maestro, né, que coordena as atividades, não só as suas, né, de professor, mas as atividades que são propostas aos alunos, de um modo exaustivo, de um modo construtivo, de um modo insistente, né, porque não se aprende numa primeira vez, de imediato, fazendo as mediações, né, construtivas em favor da aprendizagem. Então, como ser professor no sentido de professar algo que tem valor, né, que precisa ser transmitido, de mestre, porque o professor é uma referência para os alunos, o modo como ele pensa, o modo como ele administra os tempos, as questões, os desafios, os problemas, como ele encaminha as respostas, como ele dá respostas. Então o professor é uma referência para os alunos. E ao mesmo tempo, né, esse mestre, esse professor é um maestro, no sentido de que ele tem que gerir, né, ele tem que coordenar, né, os violinos, as harpas, né, que são o livro, os instrumentos de ensino e, sobretudo, os violinistas, né, os dançarinos e tal, que são as crianças e que precisam elas próprias aprenderem a ganhar autonomia, né, a ganhar capacidade de gerenciar elas também aquilo que elas vão aprendendo pouco a pouco na escola, até para elas poderem ficar livres dos professores da escola e assumirem elas próprias a direção das suas vidas, né? A função do professor é transmitir conhecimentos e valores já conhecidos. O professor não constrói o conhecimento que ele transmite na escola. O conhecimento que o professor transmite na escola, ele já está construído, né? O professor transmite, ele ensina matemática, língua portuguesa, artes, etc. E as técnicas, as informações, os conceitos, etc. que o professor transmite, e ele tem por dever transmitir, já são conhecidos, já foram construídos em épocas passadas pelos pesquisadores, pela própria humanidade ao longo dos séculos, etc. etc. Então, neste sentido, eu posso dizer que aquilo que se transmite na escola já foi construído. Mas o que se constrói então, né? Pensando ainda na perspectiva do professor, que daqui a pouco eu gostaria de falar na perspectiva da criança, né? O que o professor constrói é os procedimentos, os recursos, os jeitos de passar, de transmitir, de ensinar, de inscrever sinais, de preferência para todos sempre, nas crianças que ele está ensinando. Então, não é porque o professor tem e terá sempre uma função transmissiva de valores, de conhecimentos, de normas, etc., que já foram constituídas, e, portanto, não se trata de construir nesse sentido direto, mas ele constrói a possibilidade daquilo ser reconstruído na criança. Mas daí eu fui 16 aqui, daí só deu 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e sobrou 4 sementes. Então, quantos pacotes eu tenho que comprar? 2. No caso da criança, a criança não sabe, a criança não nasce, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista genético, sabendo o conhecimento já construído pela sociedade. Cada criança que nasce, cada grupo que se compõe, por exemplo, numa escola, numa sala de aula, tem que, de certa forma, refazer, reconstruir de modo convergente aquilo que a sociedade e o professor já sabem. Aquilo que para o professor é já sabido e se trata de ensinar, para a criança é novo. A criança não sabe que 2 mais 3 são 5. A criança não sabe escrever, mesmo que seja o seu nome, muitas vezes. Ela não sabe ler. Ela não sabe fazer cálculos. Então, a criança constrói procedimentos, ela constrói informações e etc, etc. Ora, do ponto de vista do professor, isso é reconstrução. Para a criança é uma construção, é algo novo. Para o professor é uma reconstrução. E para a própria criança, na medida em que ela avança na aprendizagem, é uma reconstrução e convergente por isso, né? Aquilo que no começo, no ponto de partida da aprendizagem,
é construção, na medida em que a aprendizagem se consolida, avança, vira descoberta. Porque todas as crianças, mais cedo ou mais tarde, chegam a esta conclusão que nós já sabíamos, professores, que 2 mais 3 são 5. Que escrever osso se escreve com a letra O, depois com 2 S's e O, e que isso tá escrito, é uma palavra masculina, etc, etc, etc. Aquilo que é explicação no plano do professor precisa ser construído, reconstruído como compreensão no plano das crianças. Então, na verdade, é uma questão de pontos de vista, eu acho, de perspectiva, né? E para mim essas perspectivas são indissociáveis, são complementares e são irredutíveis. Neste sentido, para mim, essa polêmica construtivismo, não construtivismo, ela pode interessar muitas vezes mais como uma questão de você ver desafios ou ver a complementaridade, mas não como algo que é isto ou aquilo. Então, agora nós vamos começar a nossa roda de conversa com uma pergunta. Quem sabe que dia é hoje? Quem sabe que dia é hoje eu acho que é um bom jeito da gente iniciar crianças pequenas, aí no caso de 4, 5 anos, né, a uma questão que é fundamental na nossa vida e na escola, que é a questão da gestão do tempo. Quem sabe que dia é hoje? Dia da culinária, muito bom. Como é que você sabe que é o dia da culinária, João? Porque tem um fogãozinho e uma coisinha do fogo. Uma panela. Isso é fundamental do ponto de vista do construtivismo, porque significa, né, aprender a coordenar a perspectiva temporal, a narrativa. A gente tem mais uma coisa para anotar no nosso calendário. Então, ó, aniversário do Guilherme. Quantos dias faltam para o aniversário do Guilherme? Hoje é dia 13. Quantos dias faltam? 2, isso mesmo, 2 dias. E as associações que as crianças, pelas suas atividades, por aquilo que elas fazem, podem lhes permitir, pouco a pouco, ir construindo não só uma noção de tempo, e o que é mais importante, como administrar, não é, as coisas, as escolhas, etc., que elas fazem no tempo. Construir é coordenar pontos de vista. Só que coordenar pontos de vista supõe, muitas vezes, confrontar pontos de vista, né? Nós vimos aqui que a professora confronta, né, uma ideia de bater, de castigo, no caso reportado pelos avós, né, e com a posição das crianças. Quer dizer, o que vocês acham disso? Será que quando o professor batia na criança com a palmatória, ela deixava de fazer o que ela estava fazendo de errado? Já que ele tinha batido, eu acho que ele já devia ter aprendido um pouco. E eu acho que deve doer mesmo. Por isso ele não deve ter feito mais. Isso dói porque a gente já sabe que dói muito. Aí isso até ele aprender a não fazer mais. Mas eu acho que aquilo é uma lição para as crianças. Tipo assim, você não vai mais fazer isso e tal, sabe? Por exemplo, para não fazer mais. Acho que é isso. Então vocês acham que funcionava de certa forma bater na criança que fizesse alguma coisa de errado? Vocês acham que deveria continuar usando? Por quê? Se funcionar. Então, é este diálogo, né, esse acerto de diferenças, né, que muitas vezes é fundamental para você ir pouco a pouco e construindo algo, né, construindo ideias, né, seja pela convergência ou pela divergência, né, que elas explicitam. Para mim, um problema da roda de conversa, que eu acho que nesses exemplos esse problema não acontece,
é ficar como que um jogo livre de opiniões, em que cada um fala o que pensa, etc., sem se ter uma referência de outras pessoas que testemunharam uma outra situação, ou mesmo da ciência, de uma outra visão, por exemplo, de conhecimento e tal. Ou seja, é uma situação em que as pessoas dizem o que pensam, elas podem confrontar, não é, o ponto de vista pessoal com o do grupo, elas podem confrontar o ponto de vista pessoal e do grupo, no caso, com a opinião dos avós, com o modo como o professor vê a situação, o que torna a roda de conversa um ambiente de construção coletiva, não é? De coordenação de pontos de vista, no caso, e de confrontação de pontos de vista em favor de uma certa referência. No caso aqui é o que é melhor hoje do ponto de vista de conduta em sala de aula e de consequências quando a nossa conduta não é tanto a melhor, tendo em vista, por exemplo, a natureza da tarefa. Eu quero aproveitar esse momento aqui da aula para falar mais um aspecto que eu acho importante da qualidade da intervenção do professor quando a gente trabalha essa perspectiva, né? Aqui no caso nós temos o professor definindo um limite, né, que no caso é um círculo, que as crianças não podem ultrapassar para arremessar a bola, né? E eu acho isso interessante porque nos faz lembrar de duas grandes funções sociais do professor na escola. Aquela de transmissor de conhecimento, né, de memória cultural, daquilo que a sociedade e as crianças, que são a renovação da sociedade, não podem esquecer, né, esse papel transmissivo do professor, e ao mesmo tempo esse papel do professor que pensa situações interessantes, instigantes, que organiza propostas novas, que cria dificuldades e que constrói, portanto, cenários que oportunizam certos tipos de problemas, certas buscas, certas investigações, né, que nos lembram agora não só essa ideia da escola enquanto memória cultural, mas uma escola que antecipa, que inaugura, né, questões que são fundamentais para as crianças aprenderem e se desenvolverem em relação a elas. No caso, nós temos um exemplo de uma situação em que as crianças estão planejando uma entrevista que elas vão fazer com um imigrante que trabalha na escola. Então, quais são as melhores perguntas, o que elas gostariam de saber, o que é melhor perguntar. E aí a gente tem a professora, né, intervindo no sentido de organizar, né, este roteiro de perguntas a serem formuladas, de marcar as melhores questões, né, de retirar apoio no sentido de ficar quieto e deixar que as crianças, quando a coisa está fluindo, digam o que pensam e as diferentes questões, de dar apoio ou intervir no sentido de organizar, né, a tarefa, né, o sentido da tarefa, que é montar um roteiro para entrevistar uma pessoa que ainda não foi entrevistada. Sim, é para esperar, é isso, Sofia? É um gesto para a criança esperar? E tem outra criança falando? E fazer assim, para João, a Nina vai falar. Ah, olha, é uma boa ideia. E a criança que quiser falar, como é que pode dar uma dica de que quer falar? Levantando a mão. Sem falar junto, esperar o amigo falar, porque o amigo sempre tem alguma coisa de interessante para falar, levantar a mão, ouvir o amigo, porque o que o amigo fala também é muito importante e pode te dar uma ideia, remeter alguma coisa que você está pensando também, né? Eu queria aproveitar esse segundo exemplo de roda de conversa para falar sobre duas coisas que eu acho que são muito importantes quando a gente tem uma leitura construtivista de uma realidade qualquer que seja ela, né? O primeiro ponto é a gente está vendo que a professora, qual regra de um jogo, ela lembra para as crianças certos combinados
que tornam possíveis, né, ou que otimizam, que melhoram a relação das pessoas quando estão num grupo. Por exemplo, se todos falam ao mesmo tempo, fica difícil de se ouvir, a questão da argumentação, a questão de uma qualidade melhor de participação das crianças no grupo. Então, eu acho interessante essa ideia de, bom, se nós estamos num contexto de grupo, quais são as regras, as atitudes que beneficiam uma troca de opiniões, que favorecem, não é, um compartilhar experiências. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, mesmo que isso possa ser feito de diferentes modos, para valorizar a situação de roda de conversa como uma construção coletiva. Essas cenas que a gente viu até agora, eu acho que já nos permitem falar de dois aspectos que são fundamentais numa visão construtivista do conhecimento e da aprendizagem escolar, portanto, que são, né, como pensar o conhecimento na perspectiva do seu como, das realizações, dos procedimentos, do como se faz, né, para que algo se aconteça, seja bem sucedido, etc. E o conhecimento na perspectiva do seu porquê. Quando alguém fazia alguma coisa errada, o que acontecia? E muitos avós responderam para vocês que ficava de castigo. E eu achei que seria interessante a gente discutir sobre isso, sobre o castigo. Por que será que a maioria dos avós aqui, sofreram castigo? O que a gente poderia perguntar para o seu Alberto? Para a gente obter mais informações sobre os imigrantes. Quais são suas origens? Quais são suas origens? Porque você veio do Brasil. Você sabe escrever seu nome em hebraico? Você sabe escrever em hebraico? Você sabe escrever o nome em hebraico. O que vocês acham dessa pergunta do Rafael? Legal! Um primeiro porquê que a gente viu na primeira situação de roda é o porquê em relação ao passado, né? É o porquê motivo, né? Por que antes acontecia isso? Por que vocês acham que agora isso não deve acontecer? Ou seja, é pensar o porquê na perspectiva do por causa de, pelo motivo. O que vocês fizeram que a sua mãe, por exemplo, ficou brava com vocês? Então é o porquê pensado, é o porquê presente pensado na perspectiva do passado. Que ele tinha batido eu acho que ele já devia ter aprendido um pouco. E eu acho que deve doer mesmo. Por isso ele não deve ter feito mais. Agora é pensar o porquê como a melhor escolha, tendo em vista algo que se deseja, que é saber o máximo possível sobre a história das imigrações na perspectiva do relato, por exemplo, dessa pessoa. Há quantos anos você mora aqui? Você mora aqui porque você veio. O que mais? Aí, no caso, nós temos dois exemplos interessantes de como reconstruir o passado pelos seus porquês, pelas suas razões, e antecipar o futuro, atribuir um sentido ao futuro por aquilo que a gente escolhe como mais interessante de ser feito. Eu quero aproveitar essas cenas aí dessa aula de educação física para falar de dois aspectos que são muito importantes quando a gente, né, tem uma visão construtivista do conhecimento, né? Uma delas é a questão do como e a outra é a questão de construção, proposição de boas situações, problemas. A gente tem pelo menos três situações. Uma primeira em que as crianças jogam a bola livremente e isso dá motivo para o professor definir regras, estabelecer regras e desafios para elas fazerem na fase seguinte, que é investigarem onde é mais fácil jogar a bola, onde tem mais pneus ou menos pneus, etc, etc. E uma terceira situação, um problema, onde o professor faz um círculo, colocando, portanto, esse limite
que a criança não pode ultrapassar para acertar ou não a bola. E são 3 desafios que propõem objetivos, que as crianças têm que ser ativas, têm que fazer escolhas, têm que... Agora, voltando para a questão do como, né? Tem que fazerem um monte de regulações fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem delas. Por exemplo, às vezes tem muitas crianças, elas têm que aprender a circular, a questão da bola, correr com a bola, de que ponto soltar a bola, a questão da força, a questão da direção, a questão da velocidade, a questão das regras. Nós temos, então, essa oportunidade, né? No sentido do porquê, por que construir um conhecimento, por que antecipar e etc. E como fazê-lo no sentido de, no caso do como, qual é a melhor realização, o que nos possibilita sermos mais bem-sucedidos numa tarefa, num pensamento, numa argumentação, no que quer que seja. E no porquê, como demonstrar, como justificar, seja, por exemplo, numa perspectiva corporal de uma tarefa como essa, seja numa perspectiva de conhecimento no sentido intelectual, no sentido de discussão. Eu gosto sempre de lembrar esse fato de que nós temos 2 pais, ou 2 mães, né? No sentido de 2 referências fundamentais sem as quais nós não nos constituímos como ser humano. Uma das referências é a criança. Todos nós viemos de uma criança. A outra referência nossa é o adulto. É o adulto porque nenhuma criança sobreviveria sem os cuidados de um adulto. Como pensar na escola ou a escola na perspectiva desse futuro, né, da humanidade e da própria criança ou das crianças, né, e ao mesmo tempo, né, o professor representa o passado, né, representa, portanto, é um adulto, né, comprometido com aquilo que a nossa sociedade tão duramente aprendeu, construiu e realizou, etc. Então, o problema é que muitas vezes a gente ou esquece de um dos pais, de uma das referências, ou a gente subordina uma referência à outra. E ser construtivista nesse sentido é a gente pensar essas 2 referências de uma forma indissociável, irredutível e complementar, não é? Compreender na escola supõe de modo complementar as explicações do professor, as propostas do professor, as lições do professor, né? Tudo aquilo que o professor sabe e transmite, né? Então, complementar nesse sentido de que o que falta para um é complementado pelo outro e vice-versa, né? Um texto pede uma leitura supõe uma escrita e assim sucessivamente. Irredutível porque nós, né, uma coisa é pensar o ensino e aprendizagem na perspectiva da criança, do aluno, dos seus recursos cognitivos, do sentido que a escola tem para ela, das ferramentas cognitivas que ela tem para isso, daquilo que ela pode acompanhar, né, dos seus tempos de aprendizagem, né, da sua cultura, etc. Outra coisa é a gente pensar, né, a escola na perspectiva do professor, do diretor, dos adultos, dos recursos que eles dispõem ou não dispõem para realizar a sua tarefa. Então, não se trata de subordinar uma referência a outra, pensá-las de uma forma indissociável, porque o sucesso, né, da escolarização e, portanto, o futuro e, portanto, o passado são constituídos nesse presente de uma relação pedagógica, né, que pode encarnar, né, na sala de aula, no momento em que a aula se realiza, este encontro que a gente espera o mais construtivo, mais positivo, mais produtivo possível entre essas 2 grandes referências, uma representada pelo aluno, criança, e outra representada pelo professor, adulto, né? Então, o construtivismo não é só processo, não é só essa coisa de você ficar pensando as coisas no seu durante, mas construção significa conclusão, até porque a gente precisa terminar certas coisas para começar outras.
Eu quero aproveitar esse momento aí do vídeo para falar um último aspecto sobre o construtivismo, que é essa dialética entre constituído e constituinte, né? O vídeo está constituído e, portanto, a nossa aspiração é que agora ele possa ser constituinte de discussões, de reflexões, de retomadas e, quem sabe, aprofundamento por parte de todos vocês. É o que eu espero.